Seguida, com a palavra, o senhor Fabrício Rebelo, colecionador e atirador desportista. Faz uso da palavra pelo tempo regimental e é um dos projetos que sofre maior contestação aqui dentro da comissão. Vossa Excelência tem a palavra para expor os seus argumentos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Os que compuseram essa mesa antes de nós, os aqui presentes, em especial o deputado Milton Monte, autor do projeto que... Ao deputado Milton Monte, autor do projeto que aqui em discussão ensejou o convite à minha participação hoje aqui. Eu ouvi atentamente as exposições de todos que aqui me precederam e, diante delas, eu gostaria de iniciar a minha participação aqui fazendo um convite aos senhores, um convite a uma reflexão. Quando nós nos propomos a discutir porte de arma, regulamentação de armas de fogo, o que é que nós queremos? Nós queremos uma discussão técnica, como uma questão de segurança pública, ou nós vamos discutir esse assunto com base em ideologia, com base em filosofia? Porque, do ponto de vista ideológico, se tem um discurso muito fácil. Um discurso de que armas são feias, armas são más, armas nunca deveriam ter sido inventadas e que um mundo sem armas seria muito mais bonito e muito melhor de se viver. É um discurso bonito, tanto quanto é utópico. As armas existem. As armas sempre estiveram presentes em absolutamente toda organização social humana, desde que a humanidade começou a se organizar em sociedade. A pedra, o tacape, a lança, o arco e flecha, hoje armas de fogo, explosivos, amanhã, quem sabe, raios laser. As armas existem. Portanto, eu acredito que nós não possamos tratar do assunto, regulamentação de armas, com base numa filosofia, numa ideologia utópica, como se num passe de mágica nós pudéssemos banir armas da sociedade. Nós precisamos tratar a questão com técnica. Não se pode fazer experiência ideológica no campo da segurança pública. Porque a experiência ideológica no campo da segurança pública faz do cidadão a cobaia. E é essa cobaia, o cidadão, que está morrendo pela ação cada vez mais frequente de criminosos. Porque quem mata no Brasil, senhores, os grandes responsáveis pelas 50 mil mortes anuais que nós temos, os 50 mil homicídios anuais, não é o cidadão comum. O cidadão não é um assassino em potencial para quem basta ter acesso a uma arma de fogo, ele vai sair matando todo mundo. Isso não é verdadeiro, isso raio absurdo. Quem mata no Brasil é o criminoso habitual, é o bandido. E isso não é uma afirmação minha, isso hoje é reconhecido pela ONU. Vejam só, a ONU é a mãe da ideologia do desarmamento. E a ONU, hoje, no seu maior e mais amplo estudo já produzido sobre homicídios no mundo, o Estudo Global de Homicídios, cujo relatório foi publicado no ano passado e está disponível a qualquer um que queira consultá-lo, a ONU reconhece, não há nenhuma comprovação de que sociedades mais desarmadas sejam mais pacíficas. Não há nenhuma comprovação de que sociedades mais armadas sejam mais violentas. E há, sim, até indícios do contrário, podendo ser que sociedades mais armadas experimentem menos crimes. E por que isso, senhores? Como está no relatório da ONU, porque a esmagadora maioria das armas na mão do cidadão comum jamais é desviada, jamais é utilizada para propósitos criminosos. E ainda, levando em consideração os exatos termos que constam do relatório da ONU, lá está registrado que na quase totalidade dos homicídios com armas de fogo, quem puxa o gatilho é um criminoso habitual. É isso que mostra a técnica. Não é a arma do cidadão que é uma ameaça à sociedade, não é uma arma do cidadão que ameaça a segurança pública, é a arma do bandido. E muito menos são ameaças as armas pertencentes à categoria que hoje eu aqui represento, que é a categoria dos atiradores esportivos e colecionadores. Não porque essa categoria seja uma categoria melhor do que qualquer outra categoria, mas sim porque ela está submetida a uma normatização
e uma fiscalização que não são aplicadas a nenhuma outra categoria com acesso à arma de fogo no Brasil. Hoje, alguém, para ser colecionador, atirador desportivo, ele precisa comprovar sua absoluta idoneidade. Precisa apresentar certidões negativas de antecedentes criminais, certidões negativas de todas as esferas judiciais, não responder a inquérito, comprovar ter capacidade técnica, comprovar ter capacidade psicológica, comprovar ter emprego, uma ocupação lícita, residência fixa, e, além disso, se submeter a fiscalizações constantes do Exército Brasileiro, recebendo prepostos do Exército em sua residência, para verificar as condições de guarda de todo o acervo, todo o armamento adquirido por essa categoria. Isso não se aplica a nenhuma outra categoria. Um cidadão comum, por exemplo, que adquire uma arma para sua defesa, ele não recebe em sua casa a visita de um agente da Polícia Federal para ver como é que ele vai guardar a sua arma. O colecionador, o atirador esportivo, sim, recebe. E nessas vistorias realizadas pelo Exército Brasileiro, além de todos esses itens de segurança que envolvem a existência do local de guarda com paredes reforçadas, portas com trancas, grades, dispositivos de monitoramento, dispositivos de alarme, controle do acesso das pessoas que podem transitar pelo local. O colecionador, o atirador, ainda tem que apresentar durante essas vistorias todas as armas registradas em seu nome. Não há justificativa para uma arma, por exemplo, não estar integrando ali o seu acervo. E o resultado disso, senhores, o resultado verdadeiro, não insinuações pautadas em números mágicos que nunca se consegue comprovar e que, na verdade, servem para justificar uma verdadeira perseguição que se tenta instaurar no Brasil hoje contra essa categoria. A realidade é que não há registros legítimos, efetivos, do envolvimento de colecionadores e atiradores com práticas ilícitas, do desvio das armas de colecionadores e atiradores para atividades criminosas. Infelizmente, hoje o Brasil é carente de dados compilados sobre as apreensões de armas e sua origem. Mas há os dados das operações policiais pontuais. Um desses dados, inclusive, foi trazido a esta própria comissão pelo deputado Francischini, em uma outra audiência pública que aqui se realizou. E ele mostrava que durante a invasão, aquela operação policial no Rio de Janeiro, de invasão do Complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro, foram apreendidas com os traficantes 280 armas. Os senhores sabem quantas dessas armas vinculadas a colecionadores e atiradores? Nenhuma. Zero. O fato se repete em diversas operações policiais de apreensão de armas, sem o envolvimento dessa categoria. E este é o fato. Aliás, senhores, seria até afrontar a lógica acreditar que atiradores e colecionadores se registrassem no Exército, se submetessem a uma fiscalização rígida do modo que se submete, pagassem extremamente caro pelo seu armamento, porque armas de atiradores e colecionadores elas são muito caras. Elas têm um preço sobre o qual incide uma carga pesada de impostos. E para essas aquisições também é necessário o recolhimento de taxas para o desembaraço burocrático desse armamento, que tornam essas armas extremamente caras. Então, senhores, o preço que um colecionador, um atirador paga por uma arma, ele é muitas vezes superior ao praticado no mercado ilegal, no mercado criminal. Apenas um exemplo. Recentemente se divulgou, foi noticiada, a apreensão de um homem dentro de um ônibus transportando um fuzil simples. Ele, ao ser interrogado, confessou era proprietário do fuzil e iria levá-lo a uma favela para vendê-lo a um traficante. O preço do fuzil, R$2.000. Um fuzil semelhante, caso fosse adquirido por um colecionador, um atirador, não custaria menos de R$10.000, num processo burocrático que não se encerraria com menos de 6 meses. Por R$2.000, um atirador, um colecionador não compra um mísero revólver 38, desses que todos os dias estão noticiados nos jornais em mercados ilegais, vendidos por R$200, R$300.
Então eu pergunto aos senhores, que lógica haveria em alguém se registrar no Exército, se submeter a essa fiscalização, para pagar caríssimo por uma arma e repassá-la a um mercado ilegal no qual ela vale uma ínfima fração do preço pago? Não é necessário esforço para se entender o quanto essa insinuação é absurda. Até porque, diz o senso comum, que atividades criminosas elas visam lucro, não prejuízo. Portanto, senhores, não há receio de afirmar que colecionadores e atiradores hoje integram a categoria com acesso às armas de fogo mais fiscalizada do país, e não detêm envolvimento com nenhuma atividade ilícita, como temerariamente se insinua. Não são as armas de colecionadores e atiradores que representam nenhuma ameaça à sociedade, mas ao contrário. Colecionadores e atiradores desportivos estão, sim, constantemente ameaçados pelo exercício dessas atividades a que se dedicam, de forma estritamente legal, é necessário frisar. Isso porque, mesmo com acesso a armas de fogo, seja para fins de coleção, seja para fins de uma prática esportiva, a eles não é dado o direito de ter uma arma de fogo para sua defesa. As rígidas condições impostas pelo Exército Brasileiro para a guarda dos acervos, elas têm se mostrado extremamente eficazes para evitar furtos, para evitar o acesso de terceiros não autorizados aos acervos. Mas elas não garantem a integridade física de atiradores, de colecionadores, que não se afastam da sua condição pelo simples fato de não estarem praticando em determinado momento. A partir do momento em que essa categoria tem sua atividade revelada, eles se tornam alvos potenciais da investida de criminosos para que, mediante sequestro, mediante ameaça o próprio colecionador, o próprio atirador, a sua família, tentem roubar o armamento que eles detêm. E isso sem que eles disponham de meios para se defender. A situação do atirador esportivo ela é muito mais grave, porque ele não apenas guarda o acervo, como ele transporta arma e munição para a prática do seu esporte. Os clubes de tiro, senhores, por sua própria natureza, eles costumam se localizar longe dos centros urbanos, em locais onde a presença de forças policiais ela não é constante. E para a prática de um esporte, hoje se impõe a um atleta que transporte arma separada de munição, porque essas são as regras estabelecidas para esta categoria, e que ele não disponha, sem lhes dar nenhuma possibilidade de utilização de uma arma para a sua defesa. Veja-se que ninguém aqui está pregando reação indiscriminada por parte de colecionadores, por parte de atiradores ou de nenhuma outra categoria. Não se trata disso. O que é condenável é se conferir a certeza aos criminosos da ausência dessa reação. É isso, senhores, que na técnica da segurança pública tem se mostrado grande combustível para o aumento da criminalidade, o aumento da ousadia dos bandidos em nosso país. E isso pode ser comprovado com qualquer um que se dedique apenas a acompanhar noticiários relativos à violência e ver como a criminalidade disparou no Brasil depois do implemento das políticas de desarmamento. Portanto, senhores, o projeto que aqui tramita, abrangido por essa audiência pública e que aqui é debatido, ele apenas visa corrigir uma verdadeira distorção na legislação atual, permitindo que uma categoria idônea, extremamente fiscalizada, preparada, tenha acesso a um instrumento eficaz para a sua autodefesa, para a defesa de seus familiares e, sobretudo, a defesa de seu acervo, impedindo que, por ações criminosas, eles se transfiram para atividades para as quais não se destinam. A restrição que hoje existe, ela é prejudicial para a segurança pública, porque impede colecionadores e atiradores esportivos da defesa do seu acervo.
A proposta de autoria do deputado Milton Monte, ela corrige este grave erro da legislação atual e contribui positivamente para o melhoramento da segurança pública de um modo geral. É isto, senhores, que se tem com a análise técnica da questão. Porque, de resto, senhores me perdoem a franqueza, o que se tem é mera ideologia infundada, sem absolutamente nenhum benefício para a sociedade, sem nenhum benefício para a segurança pública. Era o que eu tinha a expor aqui hoje, agradecendo o convite do deputado Milton Monte, ao presidente da mesa e a todos os demais presentes. Para as considerações finais, dentro do tempo regimental, mas a mesa preza pela objetividade e concisão. Obrigado, senhor presidente. Tentarei ser o mais breve possível. Gostaria de agradecer a presença de todos até esta hora, uma audiência que foi realmente bastante extensa e acredito que bastante proveitosa. Eu gostaria de fazer essas breves considerações finais, traçando algumas observações sobre o que aqui se discutiu. Primeiramente, a observação perfeita do deputado Milton Monte, infelizmente aqui já ausente, em relação à polemização do projeto de lei aqui discutido, que é o mais simples de todos. E essa polemização, ela simplesmente comprova o que eu disse aqui na minha explanação inicial, que há hoje no Brasil uma perseguição à categoria de colecionadores e atiradores. É por isso que se polemiza um projeto tão simples. Houve na manifestação do presidente do Brasil, Bené Barbosa, ele fez um questionamento interessante, se alguém aqui achava que na década de 90 o Brasil era um país mais violento. Coincidentemente, ontem saiu publicada uma reportagem com fontes do IBGE, que apontam que, desde 1992, os homicídios no país aumentaram 41%. São dados, são números. E, de relação ao pronunciamento aqui do representante do Viva Rio, eu acho que a questão da ideologia ficou bastante clara. O que eu condeno e continuo condenando é que se afaste da técnica para tratar a segurança pública com ideologia. Isso eu continuo considerando temerário, isso não pode ser feito. Segurança pública mexe com a vida do cidadão e, por isso, ela precisa ser tratada com técnica. Mas o senhor Rangel, eu acredito que ele não prestou atenção na minha exposição ou ele desconsidera um número que eu citei. Eu citei, sim, Rangel, um número a respeito da vinculação de atiradores e colecionadores com atividades criminosas. 0. O 0, Rangel, é um número. E eu não fiz mágica aqui, não. Eu só disse a verdade. Mágica eu faria se eu inventasse números, como infelizmente costuma fazer a ONG Viva Rio. E fez aqui novamente, ofendendo a honra de atiradores e colecionadores, ao dizer que estão fortemente vinculados ao crime organizado, às atividades criminosas. Está registrados. Infiltrados, fortemente infiltrados. Não é verdadeiro. Essa afirmação não é verdadeira. O Exército, muito citado nessa CPI, o senhor alude, esse dado da CPI é um dado, mais uma vez, um dado mágico. Porque, assim, foram presos, algemados, trazidos aqui. Aí nós vamos investigar esses dados. Vamos lá atrás desses dados. Sabe quais são esses dados, senhores? Frequentador de um estande de tiro, não era um colecionador, não era um atirador. Frequentador eventual de um estande de tiro, que antes de ser frequentador eventual de um estande de tiro, era um mau policial. E em face do desvio de conduta na condição de ser um mau policial, felizmente é exceção em nosso país, se vinculou a uma atividade criminosa. É este o dado que vai justificar a perseguição a colecionadores e atiradores? Me perdoe, mas isso não parece sequer lógico. E eu volto a afirmar aqui, invocando novamente a lógica, o que ganharia um colecionador, um atirador, que paga, é obrigado a pagar por seu equipamento
um valor altíssimo ao se vincular a uma atividade criminosa e vender esse equipamento, repassar por uma parcela ínfima do preço que vale. Eu citei aqui o exemplo do fuzil que seria vendido numa favela por 2 mil e que custaria para qualquer atirador, para qualquer colecionador, no mínimo 10. As armas que os traficantes almejam, e que foi dito aqui como seria facilmente acessáveis por colecionadores, que não são, isso não é verdadeiro. Existem níveis de coleção, existe um critério de tempo para que o colecionador tenha acesso a determinado tipo de armamento. Armas cobiçadas pela criminalidade, elas custam valores mais altos, 20, 30 mil reais, verdade. Para o colecionador, ela custa 50, 60 mil reais. Aí eu lhe pergunto, que lógica há em comprar alguma coisa por 50 mil para repassá-la ao crime por 10? Me perdoe, mas fica claro aqui que nós estamos desviando dos fatos, estamos desviando da realidade para tentar fazer prevalecer uma teoria infundada que ofende a honra de uma categoria idônea, extremamente fiscalizada e que, na verdade, não tem registros de envolvimento com atividade criminosa. Senhor presidente, eram essas minhas considerações. Eu agradeço a todos